Meus queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem tranquilos e com saúde em casa. E vamos nós para o nosso último livro, livro 4, tema 1. Vamos estudar algo muito legal, algo que faz parte da nossa cultura, da nossa história enquanto brasileiros, que é a arte indígena. Quando a gente pensa nas civilizações indígenas, nós pensamos, né, em índios que estão lá na floresta, que vivem da caça e da pesca, integrados à natureza. Será que eles ainda estão dessa maneira? Será que a arte que eles produzem ainda é apenas a pintura corporal, a cestaria, as gamelas, seus colares e cordões? Ou será que cada vez mais eles continuam, sim, integrados à natureza, eles continuam, sim, toda essa produção artística que eu falei, mas será que eles também estão cada vez mais integrados à nossa maneira, ao nosso fazer artístico? Vamos ver como é que isso funciona? No nosso livro não é essa imagem, mas você tem uma pintura desse artista, Denilson Baniwa. Nessa imagem, o que chama a atenção da gente? Será que é uma imagem comum ao que estamos acostumados a ter como pintura indígena? Porque quando a gente fala de pintura indígena, as duas primeiras coisas que vêm à nossa cabeça é a pintura corporal e a pintura de cestarias ou a pintura de cerâmica. Aqui você tem um artista que ele está usando imagens figurativas, né? Ou seja, ele está usando essa índia com um fone de ouvido e um celular na mão e no fundo os grafismos indígenas. O que será que ele quer dizer com essa índia segurando esse celular na mão? Será que essa cena é comum hoje em dia nas comunidades indígenas? Sim. Por quê? Porque você tem cada vez mais essas comunidades em contato com a nossa cultura. Então é lógico que quando uma cultura está em contato com outra, vai ter as trocas culturais, certo? E é isso que o Denilson vai começar a abordar em suas obras. Essas trocas culturais, elas podem ter dois lados. O lado legal é quando você de fato consegue trocar, quando você consegue, né, pegar elementos diferentes da outra cultura e acrescentar à sua cultura. E a parte ruim é quando isso acontece de uma maneira que uma cultura se acha melhor do que a outra e acaba impondo a sua maneira de ser. Então, nessa imagem, o Denilson ele bota a gente para pensar o que tem de bom, né, nesse contato e o que pode não ser tão legal assim. Isso é para pensar, tá? Aqui nós temos na arte indígena, como eu falei para vocês, eles vão pegar elementos da natureza, até porque eles não se veem como a gente se vê, né? Como no topo da cadeia evolutiva, por termos o raciocínio, certo? Assim, a gente se vê um pouco como a última bolacha do pacote, né? Eles não. Para eles, as árvores, os animais, os rios, têm a mesma importância, porque ele se vê como parte integrante da natureza. Aqui, trouxe para vocês darem uma olhada em algumas plumas da comunidade indígena Urubu-Caiapó. Então aqui vocês têm um colar essa primeira imagem que está aparecendo para vocês, né? Com esse contorno amarelo e essa parte azul e vermelho. Nós temos um colar feminino, né? Onde elas colocam. O índio não tem muito essa coisa igual a gente. Aí eu vou enfeitar para ficar bonito, lindo e maravilhoso. Não, eles até querem ficar bonito, sim. Mas cada um dos ornamentos que eles vão usar vão estar indicando
quem são eles no meio daquela organização e o que está acontecendo, né? Que tipo de cerimônia está acontecendo naquele momento, tá? Aqui vocês têm outros tipos de colares, vocês têm aqui na parte de baixo esse amarelo que é um cocar, tá? Então, dependendo dos pássaros, né, que eles vão retirar para poder fazer esses adornos, né? Os pássaros mais raros, os pássaros com as penas maiores, com as penas de cores mais diferentes, geralmente vão ser usados por aqueles que têm um cargo mais alto, né? Os chefes, os pajés, certo? Bonito, né? E é interessante que cada comunidade indígena vai ter um tipo de cocar diferente, um tipo de trançado diferente, um tipo de pena, a organização. Isso tudo vai falar de que tribo, qual é a tribo não, perdão, gente, de que comunidade é aquele determinado adorno, tá? É igual a gente vai para uma festa de 15 anos, a gente tem um tipo de roupa. Vai para um casamento, pode até ser a roupa parecida, mas tem, né, uma outra pegada. Vai para uma festa mais informal, a gente coloca uma roupa mais informal. Não é assim que a gente raciocina? Então, aquela forma, essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, tá, é uma arte mais tradicional, uma maneira mais comum, né, aos nossos olhos, que eles fazem a arte. Mas essa daqui é uma instalação, algo muito comum na arte contemporânea, não só brasileira, mas do mundo inteiro. Então você tem um artista visual urbano chamado Xanadu Tupã, Jecupê, né, ele é gaúcho da etnia Guarani Mimbá, onde ele faz esse tipo de arte e coloca as pessoas para questionar. Geralmente uma instalação ela é feita no espaço urbano, né? Oi, índio, espaço urbano não está na mata? Sim, nós temos índios, nós temos indígenas aqui no nosso espaço urbano. No Rio de Janeiro a gente tem muito pouco, né? Nas cidades mais desenvolvidas, industrializadas, Rio, São Paulo e tal, a gente ainda vê muito pouco. Mas temos. Se a gente procurar, a gente acha, certo? E aqui nessa área, o Xanadu está questionando o quê? Que área é aquela? Por que ele coloca no meio dessa rua essa faixa dizendo área indígena? Qual é o questionamento que eles nos faz? Quem é que estava aqui como primeiros habitantes? Então, essa área que cada vez mais as cidades vão empurrando, né, o indígena para o interior. Mas será que aquela área ali também não é dele? E aí? Para a gente pensar. E o interessante é que cada vez mais, né, o índio está, o indígena, ele está se interessando pela nossa cultura, né, como o caso do estudar, do frequentar uma escola, frequentar uma universidade. Aqui no caso, né, esses dois artistas têm um contato muito grande com a arte, que é para quê? Para sua própria preservação. Para a gente poder conhecer um pouco deles e eles poderem levar um pouquinho da gente para o seu povo. E assim a gente conseguiu uma troca cultural. Hoje em dia, existem muitos críticos de arte, porque quando a gente fala de arte, a gente tem uma série de profissionais trabalhando em torno dessa palavrinha bonitinha, tá? Então você tem curadores. Quem são os curadores? São aquelas pessoas que vão organizar uma exposição no museu. Você tem etnólogos que vão trabalhar com as etnias, com cada povo indígena, que pesquisam e divulgam a produção indígena contemporânea. Então esse índio não está lá parado no tempo dele, só fazendo aquilo que os avós, bisavós, tataravós faziam. Eles também se interessam pelas coisas que estão acontecendo no nosso tempo e também eles querem estar inseridos nisso, eles também vão falar, eles também vão criar. Essa semana eu estava procurando algumas coisas diferentes e eu descobri um MC
indígena. Olha que interessante, de São Paulo, Curumim, se não me engano o nome dele. Então, no roteiro de aprendizagem, eu vou até botar o nome dele lá para vocês conhecerem um pouquinho. Então, o indígena hoje faz rap, o indígena hoje faz rock, né? O indígena hoje canta a música que ele quiser cantar, no estilo que ele quiser cantar. Por quê? Somos livres, certo? Mas voltando aqui à nossa historinha, tá? E alguns artistas foram descobertos por eles. No livro de vocês, eles falam de 2 artistas muito importantes descobertos por dois centros de culturas diferentes. Um é o Instituto Pipa, que criou em 2010, o Prêmio Pipa, e a vencedora foi a artista Adissana Pataxó Braz, da comunidade Pataxó, que vive na Bahia. E esse Instituto Pipa, ele fica na Bahia, tá, gente? E o outro é o Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, né, de Belo Horizonte, que criou em 2015 a exposição itinerante Mira Artes Visuais Contemporâneas, né, que participaram dessa exposição diversos artistas de várias etnias aqui da América Latina, e o vencedor foi o colombiano Benjamin Jacanemichoy Chissoy. Tá? Então, assim, não é só o indígena brasileiro que está antenado com a arte que está acontecendo no nosso tempo. Isso está acontecendo em toda a América e em todos os povos, né, considerados primeiros povos de vários lugares do mundo também, certo? Então, essa aqui é uma obra da artista contemporânea Adissana Pataxó Braz, que nasceu em 1983 e está aí entre nós divulgando a sua arte, tá? Ela é formada em artes plásticas, ela é professora, trabalha com educação também pela Universidade Federal da Bahia. Aqui nessa obra de arte contemporânea do nosso tempo, ela cria um facão e escreve: o que é ser índio para você? E aí ela começa a fazer a gente questionar, né? Por que ele escreveu essa frase? O que é ser índio para você num facão? Porque o facão tem um lado bom, tem um lado ruim. O facão você pode abrir a mata, o facão você pode cortar cana, você pode cortar mandioca, mas o facão também mata, não é? Então, e aí ela vai e faz a gente pensar: o que é ser índio para você? Essa aqui é a exposição onde o Benjamin, né, o indígena colombiano, ele tirou o primeiro lugar. O que ele colocou aqui? Pensadores da terra e água. É uma exaltação a diferentes vidas e formas, né, de viver das comunidades indígenas que existem na Colômbia. O rio, para o índio, é muito importante. Além de ser um componente da natureza, né? A natureza é de uma extrema importância para eles, né? O rio é vida. Por quê? Porque o rio é o meio de transporte, o rio é o meio de alimentação, o rio é onde se banha, o rio é onde se brinca, tá? E aí ele vai trabalhar essa arte mais próxima aqui do nosso tempo nessas canoas. Ele vai usar a canoa como se fosse uma tela para poder pintar. O trabalho de vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pesquisar os desenhos gráficos. Que são desenhos gráficos? Vamos lá para o início do nosso vídeo. Aqui, vocês estão vendo essas linhas retas, essas linhas em espirais, esses quadrados com círculos no meio, né? Essas linhas quebradas. Isso são os grafismos indígenas, tá? Então, os meus amores do sexto ano vão... Peraí. Tá. Vocês vão pesquisar na internet sobre os desenhos gráficos do povo indígena Caduel ou Caduvel.
e vão responder, porque tem as duas pronúncias, tá, pessoal? Cadivel ou Cadioel. Letra A. Quais são os materiais usados e como são feitos esses desenhos? Tá? Letra B. Por que alguns artistas comparam esses desenhos, né, à arte abstrata ou à arte geométrica? Tá? Segunda pergunta. Faça um desenho no seu caderno de desenho, né? E você vai fazer desenhos geométricos inspirados no povo Cadivel, certo? Agora, uma coisa interessante que eu tenho observado nos trabalhos de vocês. Eu quero que esse desenho ocupe toda a folha do seu caderno. E eu quero também que a pintura ocupe todo o espaço do seu caderno. Você pode escolher até 2 cores se você quiser, tá? Porque muitas vezes, né, os indígenas eles trabalham, né, com 2 cores ou policromia. Você vai ficar à vontade, mas eu quero esse trabalho todo pintado. Eu quero o desenho ocupando todo o espaço do seu caderno, tá bom? E uma ideia que eu te dou. Aproveita que você vai desenhar e se entrega ao desenho, sabe? Relaxa. Vai, faz aquilo como se fosse o seu momento, você e você mesmo, certo? Que eu tenho certeza que o seu trabalho vai ficar maravilhoso. Qualquer dúvida que vocês tenham na execução desse trabalho ou na aula de hoje, pode me procurar no chat do Teams ou no Clesep, tá bom? Beijo, sexto ano!